papo, agora eu tô acreditando em Deus. Você sabe que a Record tinha chegado pra mim e me oferecido já um talk show antes, um programa antes, eu tava meio, não sei, na dúvida e tal. E aí, eu tava no Porta dos Fundos bombando, e era um momento em que a Globo tava meio sem entender ainda streaming, sem entender Porta. Isso era 2012, 2013. E o Porta ficou meio persona não grata na Globo. A gente não podia falar do Porta lá, as pessoas não podiam falar. Pelo sucesso que tava fazendo. E aí tinha uma coisa de não pode. E aí a Record me convidou de novo pra fazer o negócio. E aí já era 2015 isso. E eu lembro que ia ter a escolinha do professor Raimundo, o Revival, lá com o Bruno Mazeu. E o Bruno falou comigo, ele falou, Fábio, eu tô te ligando, eu só falei com a Dinê, tô falando com você agora, eu quero que você faça. Escolhe quem você quer fazer. Eu falei, cara, quero muito fazer e tal. E aí, falei, beleza, Bruno, tô dentro. Aí passou um tempão, daqui a pouco eu li no jornal que vai começar a gravar. Eu falei, ué, que esquisito. Eu liguei, Bruno, não vai ter? Ele falou, Fábio, não deixaram você fazer porque você tá no Porta dos Fundos. Aí eu falei, mas não tem nada a ver, eu tô na internet, eu não tenho... Ah, não, mas o Porta dos Fundos às vezes tá em algum canal. Eu falei, mas, ô Bruno, é qualquer conteúdo. O Rodrigo Faro tá na novela da Globo e ele tá aprendendo o programa da Record. É assim. Não, mas a Globo ficou assim. Aí me fiquei com tanta raiva, porque era um projeto que eu tinha tanto carinho de estar fazendo aquilo onde eu cresci assistindo a Escolinha do Seu Raimundo. Todos aqueles gênios, Lúcio Mauro, Chico, toda aquela... o Bilani. Eu já participei da Escolinha do Professor Raimundo. Lógico, a única coisa à parte, né? Você falou gênios, eu a única coisa que não fazia parte dessa turma, né? E aí eu fiquei tão triste com aquilo, porque eu achei que eu ia fazer parte daquela turma só com os meus amigos, com o Dani Calabresa, com a Dinê, com o Lucinho, com todo mundo. E aí quando não me deixaram fazer, porque eu tava na internet fazendo negócio, eu falei, quer saber? Já que a Globo não me deixa fazer as coisas aqui por causa da internet, por causa de Porta dos Fundos, então eu vou pra Record, porque daí a Globo não vai me deixar fazer mesmo. Quer saber? Eu vou abraçar, se é pra estar no inferno, abraço o capeta. Já que eu não posso fazer nada. Aí eu falei, então eu vou. E foi por isso que eu resolvi ir pra Record mesmo, ter o meu programa, porque eu falei, olha, já estão não me deixando fazer as coisas aqui por conta de bobagem dessa, então realmente eu vou ser da concorrência. E foi excelente, porque eu consegui um programa meu, com o meu nome, do meu jeito, como eu queria. Incrível. É divertido. Sérgio lá, foi, porra, claro que foi. E aí eu fiquei durante 3 anos. Aí o que aconteceu? Eu tava no 3º ano, eu começo a olhar lá na frente. Falei, isso era 2018, também fui um visionário, porque em 2019 as coisas mudaram no Brasil. Mas em 2018, no começo, quando deu maio, eu pensei, esse programa ano que vem não dura. Não tem mais convidado. Eu não vou ter mais quem convidar. O programa artisticamente vai começar a cair. Eu vou ter que começar a fazer qualquer coisa. Eu ainda tinha 1 ano de contrato que eu poderia ter com a Record e tal. E aí eu fui avisá-los. Eu falei, olha, gente, eu não vejo futuro pra mim, pro meu programa aqui. Então eu queria que esse fosse o último ano. E aí a Record tomou um susto até. Foi um baque, meu irmão. Peraí, Ninguém como entendeu assim? nada. Eu Ninguém falei entendeu tudo nada. direitinho antes, não anunciei pra todo mundo, não falei só com eles. Agradeci muito, a gente organizou todo um plano de estratégia de saída. Imagino eu que eu tenho as portas abertas ainda lá, porque foi muito legal. Marcelo Silva me recebeu sempre muito bem lá. Não, e aí você tem a porta dos fundos. E aí eu terminei o meu contrato lá e saí sem nada. Falei, não, mas é porque artisticamente eu achei que se eu não tiver um programa que eu olhe e fale, eu gosto disso, porque é isso, eu preciso gostar. Pode ser que você não goste, pode ser que a plateia não goste, aí não tem o que fazer. Eu tenho que me orgulhar daquilo. Eu tenho que olhar aquilo que eu tô fazendo e pensar, gosto, acho engraçado, acho divertido, acho bem feito. E eu senti que não ia ser bem feito. E aí eu resolvi parar. E aí aconteceu, foi que daí assim que eu saí, eu fui conversar com o pessoal do GNT, porque eu fazia o papo de segunda lá. Falei, olha, eu não tô mais na Record, vou sair, isso já era outubro. E aí eu falei que de repente a gente pode pensar alguma coisa aqui. Eles falaram, mas você quer fazer um talk show também? E aí eu falei, não. Alguma coisa tá me dizendo que talk show vai ser mais um talk show, vou estar mais uma vez fazendo o negócio. De novo, um monte de aí eu falei, deixa eu ter uma ideia, deixa eu pensar aqui. E aí eu comecei a fazer a análise. O que é o filé mignon do talk show? Que no fim das contas os podcasts começaram a entender isso também. São as histórias. Muito menos do que como tudo começou, quais são suas influências e tal. São aquelas histórias que a gente contou. O Jô Soares, por exemplo. O engraçado era aquele cara que contava as histórias, que criava minhoca e um dia minhoca, não sei o quê. É verdade. E aí eu falei, então vou fazer um programa só com as histórias. E aí eu comecei a formatar na minha cabeça esse programa, apresentei pro GNT, e aí foi engraçado que todo mundo recebia e falava, tá, mas história, mas daí vai ter o quê? Vai ter o game das histórias, você vai interpretar as histórias, vai ter a competição da história. Eu falei, não, gente, só eu conversando com as pessoas, contando história. Porque no talk show, que é um formato ótimo, que existe há tantos anos, era eu em função do formato. Porque o formato já existia e estava ali. Eu criei um programa em minha função. Eu pensei, o que eu sei fazer?
Eu sei contar história, eu sei improvisar. Eu adoro ouvir a história dos outros. Eu adoro ir na galera, enquanto as pessoas estão falando, ficar sacaneando, rindo e brincando. Falei, então eu vou criar um troço que eu saiba fazer. E aí eu vim com essa ideia do Que História é Essa, Porchat, que eu mostrei pra eles, né, que as pessoas na hora ficaram meio assim, mas o pessoal do GNT comprou, a Dani Migliani comprou e falou, vamos fazer, então vamos fazer. Aí eu falei, vamos fazer um piloto, porque eu também não gosto de apostar, não. Vamos fazer, vamos ver se vamos funciona. experimentar, né, pra ver. De repente é um caos, é um horror. Pois é. Fizemos o piloto, foi uma sensacional, porrada. principalmente porque as histórias dos anônimos deram muito certo. Ah, que legal. As pessoas falaram, "Ih, esses caras contam história engraçada também." Eu falei, então vamos armar um negocinho. Aí chamei um grupo de roteiristas para escrever comigo esse formato, para fechar o formato, e aí estreou no GNT e foi muito bacana, porque o programa estreou em 2019 e ele foi um sucesso de crítica e de público. Isso é muito difícil de acontecer. As pessoas adoraram o programa. Eu acho que eu também consegui ver uma coisa que estava se aventurando, que é isso. As pessoas estavam um pouco cansadas de gente lacrando e de gente falando. A gente já tem tanto espaço que as pessoas podem ficar dando opinião, que eu acho que as pessoas estavam só querendo ligar num programinha pra ver umas historinhas divertidas e dormir. Sabe assim? E aí o programa estreou, foi bem, foram 6 meses de programa. Quando virou o ano, pandemia. E aí, desde então, é muito curioso, que eu tô na 4ª temporada e eu até agora não consegui ainda fazer o programa como foi a primeira vez. Porque em 2020 eu fiz virtual. Eu no meio, todo mundo em casa. Em 2021 era só os convidados sem plateia. E agora são os mesmos convidados, só que agora com plateia diminuída e com máscara. Eu ainda não consegui voltar a fazer aquele programa de 2019. Mas mesmo assim, o programa deu tão certo que começou a passar na Globo. Isso então hoje passa genial. toda terça-feira, 9h45 no GNT, e toda quarta-feira, depois do futebol, depois do filme, passa também na Globo. E aí quando passa na Globo, vira um canhão. Porque todo mundo até esse último agora. Assistiu da Daniela Mercury? Da Daniela Mercury. Astrid, né? Astrid, Foi um programa muito divertido esse. Muito. E aí virou isso, o programa virou um programa legal, gostoso de ver, assim, porque ele é leve, ele não tem exatamente. polêmica. Eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas de polêmica. Eu falo isso, assim, quando eu vou divulgar meu stand-up, daqui a pouco a gente vai falar dele também, eu sempre falo, gente, pode ir porque não tem política, não tem polêmica, é só pra dar risada. Porque é isso, assim, a gente tá cansado de brigar. A gente quer fugir um pouco dessa realidade que tá chata, né? A gente tá brigando muito entre a gente, entre os amigos, entre família, e brigando por bobagem. Política, porque no fim das contas, a gente tá todo mundo fudido igual. Entendeu? É isso, tá todo mundo passando fome, tá todo mundo ferrado, o combustível tá caro pra todo mundo. É lógico que as pessoas estão mais pobres e estão mais necessitadas, e elas é que estão se ferrando realmente. Mas a verdade é que tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo. Então pra que a gente tá brigando? Aí que a gente começa a inventar umas brigas ilusórias de comunismo, as pessoas não têm o que comer, gente. Que comunismo, que... Tu arrumou muito inimigo, assim... A política todo mundo arrumou inimigo, né? Porque virou uma brigalhada muito grande, assim. E o que eu acho chato, porque no fim das contas, é isso que eu tô falando. Tá todo mundo mesmo lá, todo mundo quer que dê certo, todo mundo quer que o Brasil dê certo, todo mundo quer que as coisas funcionem. Eu fui pra Israel agora, passei 2 semanas lá com a minha avó, com a minha tia, minha mulher, fomos pra Israel e pra Jordânia. E aí Israel é um país que 85% da água de Israel é dessalinizada, porque é um deserto. É um país que está em guerra, que tem muros com cercas que separam de... Eu só pensando, o Brasil não tem guerra com ninguém. O Brasil se dá bem com todo mundo. O Brasil tem água. O Brasil tem verde. Lá em Israel, como é deserto, eles precisam plantar nos lugares específicos para crescer. E eu pensando, no Brasil, tudo que se planta dá. Olha o que a gente tem aqui na nossa mão. O povo brasileiro é divertidíssimo, é alegre, é animado. A gente é inventivo, é criativo. Todo mundo adora a gente no mundo todo. O Brasil, a cultura brasileira é a coisa mais linda do mundo. Toda a comida brasileira é uma maravilha. A gente tem tudo na nossa mão. A gente só não tem gente que queira fazer o Brasil dar certo. E é isso que dá muita tristeza. Porque você vê o povo brasileiro fazendo acontecer, se virando, dando certo. Então, o que dá tristeza na alma é ver como a gente tem potencial, como o Brasil é incrível, é um dos melhores lugares do mundo. E tem essa meia dúzia de imbecil estragando isso aqui. Que tal?